que sim, eu já sofri muitas vezes e acho que todo ser humano sofre todos os dias. Basta nós nos levantarmos e olharmos no espelho e não estarmos de acordo, ou com a nossa roupa, ou com o cabelo, ou mesmo com a noite que nós dormimos, e nós transitaremos por um tipo de rejeição. Contudo, a rejeição que mais nos machuca é aquela que foge aos nossos padrões. Ou seja, quando eu sou rejeitado ou por mim mesmo, ou por alguém, ou por um sistema, até por um animal, quando me rejeita, isso nos fere, não é? Isso nos faz ver as coisas de uma maneira torcida, de uma maneira distorcida. Nós provamos de um tipo de amargor diferente. Então a rejeição, ela tem um processo muito curioso de fazer com que nós olhemos para nós mesmos através dos olhos das outras pessoas. E muitas vezes também através dos olhos que nós projetamos para nós mesmos. Então quando você pergunta como eu fiz para lidar com isso, bom, em primeiro lugar, como eu sempre digo, é muito importante que você tenha a consciência de que por mais que você pense bem, você atue bem, você fale bem, se comunique de maneira construtiva, de maneira positiva, sem nenhum tipo de hostilidade, você é responsável pelo que você fala, não pelo que vão compreender as pessoas. Até porque nós, seres humanos, possuímos referenciais muito distintos, culturais, sociológicos, né? Nós temos gostos muito distintos e isso nos leva a um caminho também da dualidade, ou seja, quando eu vejo algo, aquilo eu gosto ou eu não gosto, ou aquilo me atrai ou me provoca uma aversão. Isso é muito interessante quando nós paramos e pensamos através desse ponto de vista. Logo vem o questionamento: por que isso? O que me faz sentir atraído ou sentir aversão por algo, ou se alguém se sente atraído por mim ou sente aversão em relação à minha pessoa, em que ponto isso me afeta? Até porque toda rejeição, seja ela dentro de um processo emocional, sentimental ou simplesmente superficial, momentâneo, ela tende a desaparecer também. A não ser que a gente sustente aquilo, a não ser que aquilo deixe de ser somente uma rejeição e passe a ser já um conflito pessoal, até o ponto de se tornar um confronto pessoal. Mas, em geral, não tem por que o fato de eu chegar numa loja para comprar uma roupa e não gostar de uma cor, é um tipo de rejeição, e ficar pensando naquilo todo dia. Ou seja, eu não posso permitir que aquela realidade daquele momento siga comigo durante os outros tantos momentos que o dia possa me oferecer. Da mesma forma, nós hoje transitamos sobre uma sociedade de convivências extremas. Você tem a internet, você tem as redes sociais, você tem a comunicação globalizada, então é muito mais fácil e nós estamos muito mais suscetíveis a esse processo de rejeição. Então é muito importante a consciência dentro desse aspecto de que nós não temos que nos enxergar também só pelos olhos das outras pessoas. Nós podemos nos enxergar pelos nossos olhos mental, pelos nossos olhos consciencial, né? Eu coloco no singular porque nós temos dois olhos, uma mente, uma consciência. Então, dentro desse aspecto, se você para e analisa os momentos, a rejeição não tem por que ser o ponto principal. Tá? É muito importante que dentro da sua concepção de vida, dentro da sua história pessoal, dentro da sua jornada, você entenda que ascensão e queda é parte do nosso cotidiano. As pessoas em todo instante vão gostar e não gostar, vão se sentir atraídas ou não por nós, né? E todas elas são portadoras de opiniões. E as opiniões são muito importantes até também para nos despertar para um novo padrão, um novo crescimento, né? Se você parar e pensar, em cada etapa da nossa vida, nós temos um padrão de referencial, né? Se de repente, enquanto eu jogo futebol, eu sou rejeitado dentro do esporte do futebol e aquilo me machuca, talvez em um futuro, se eu estiver em outro esporte, aquele tipo de realidade do futebol já não vai me machucar. Nós podemos até dizer, puxa, mas o trauma ficou. Sim, se eu levar aquilo comigo, mas se eu trabalhar dentro de um processo de que a rejeição ela é normal e ela parte de uma opinião pessoal,
né? Ainda que seja uma opinião coletiva, porque quando, no meu caso, você é imigrante, é muito comum você perceber determinadas rejeições dentro do aspecto de que você é um estranho em uma terra estranha. Mas em nenhum momento isso para mim me fez ou abaixar a cabeça ou olhar de maneira diferente. Até porque o princípio de saber quem se é, de se olhar no espelho sem medo de ver os defeitos, sem medo de corrigi-los, né, nos torna muito fortes diante da jornada da vida, porque esse processo de gosto e não gosto, da pessoa me rejeitar, por exemplo, ela vai me fazer reavaliar. E essa reavaliação, sem dúvida alguma, ela vai colocar alguns pontos no seu devido lugar, se estiverem fora. Agora, se não estiverem, vão fortalecer a minha concepção de que eu estou no caminho certo. Então, sim, eu, como toda e qualquer pessoa, principalmente os que mais caminharam na vida, já sofreram muitas rejeições, já sofri muitas rejeições, e o meu processo de superação sempre foi esse, fazer o melhor que eu puder. Né? Quando me perguntavam, e agora o que fazendo? Eu sempre disse, vou fazer o melhor que puder. Por quê? Aquele momento vai passar, mas o melhor que eu estou fazendo vai se tornar um futuro, vai se tornar uma consequência. Né? Então a rejeição não pode ser o ponto-chave da minha construção, porque senão eu não vou fazer mais nada. Aquilo vai ser o ponto de estruturação dos meus movimentos e não pode ser. O outro não pode estruturar a minha forma de movimentação, seja por uma rejeição, por uma admiração, seja por que for. Não é? Cada um tem que saber muito bem o que é. Cada um tem que saber para onde quer se dirigir, porque senão a viagem da vida não tem sentido. Né? A gente não sabe para onde quer se dirigir, nenhum vento é favorável para aqueles que não sabem para onde se dirigem. Né? E da mesma forma, quando a gente não sabe o que procura, a gente não reconhece quando encontra. Então eu acho que a rejeição ela é parte do cotidiano, ela é parte da vida, ela é parte de nós mesmos. Né? Nós não podemos dizer que somente nós sofremos rejeição, nós também rejeitamos. Então é um exercício também de estabelecer uma opinião e não somente a rejeição. Né? A opinião não necessariamente ela precisa ser danina, ela não precisa ser ferrenha, ela não precisa ser aguda, até porque ela também pode ser só para você. Né? Então, eu acho que a tendência de agora em diante é nós termos que aprender a lidar cada vez mais com a rejeição. Ela, se um dia foi parte da convivência humana, até porque ela era um pouco mais velada, um pouco mais, ou então quando saía, saía de maneira muito brusca, muito agressiva. Hoje em dia não, hoje em dia o tempo das opiniões favorece a manifestação do que cada um está sentindo. Né? Isso também é bom, porque vai separar um, o outro, vai colocar cada um no seu devido lugar.